Estava lembrando, né, de uma canção que dizia, né, professor? Eu estava em casa, deitado na minha cama, lá chegou uns camaradas para cantar coco em Goiânia. E estamos aqui em Goiânia, Goiânia de Tejuco-Papo, Goiânia do Terra do Caboclinho, Goiânia do Canavial e Goiânia também das Revoluções, né? E Goiânia do professor Marcos, que na sua indumentária carrega Goiânia no corpo. Aí 1646, 1821 e toda a história e importância de Goiânia. Então viemos aqui para essa cidade tão bela de Goiânia, para a gente conversar com o professor Marcos. Nós já temos uma conversa com o professor Dr. Arlan, né, sobre Goiânia, mas dada a riqueza de história de Goiânia, a gente viu a necessidade também de ampliar essa visão com mais de um historiador, e por isso a gente veio aqui na bela casa do professor Marco. Como é o nome desse bairro aqui, professor? Aqui nós estamos no Barro Vermelho. Barro Vermelho. A área é conhecida como Barro Vermelho. Loteamento Santa Emília de Rodar. Santa Emília de Rodar. Conhecido popularmente como Barro Vermelho. Ah, sim. Então, estamos aqui na Santa Emília de Rodar, da Sagrada Família, né? Isso, fundadora da Congregação da Sagrada Família. Sagrada Família. Então, professor, se apresente, quem é o professor Marcos e onde nasceu, sua família, seus pais. Muito bem. Eu sou goianense, aqui nascido e aqui criado, né? Nasci na maternidade de Goiânia, meus pais Marco Aurélio dos Santos e Maria Isabel da Silva. Do meu pai eu herdei o nome, eu trago o nome do meu pai e do meu avô. O pai, como eu já disse, que se chamava Marco Aurélio dos Santos e o avô Paulo Aurélio dos Santos. Logo eu fiquei com esse nome, homenageando os dois, as duas figuras, Marcos Paulo Aurélio dos Santos. O meu nome é uma homenagem ao meu pai e ao meu avô. Sou goianense, aqui já residi em várias localidades. Minha família, hora outra, mudava de bairro aqui na cidade e finalmente vivi um tempo longo na casa da tradicional família Rabelo. Hoje a residência é um complexo policial no centro da cidade, ao lado do Colégio da Sagrada Família, fundado por essa religiosa francesa Santa Emília de Rodar, que o bairro traz o nome dela. Então é uma feliz coincidência. Eu fui vizinho do colégio do qual ela é fundadora da congregação, Colégio da Sagrada Família, quando vivi na casa da família Rabelo, e hoje moro no loteamento Santa Emília de Rodar, conhecido como Barro Vermelho, que traz o mesmo nome da religiosa da Sagrada Família. Deixa eu botar aqui, já que o senhor está voltado para cá, ele fica melhor desse lado. Bem. Santa Emília de Rodar. É coincidência, né? Porque a gente, lá no Recife, a gente visitou lá o colégio, né? Tem um colégio lá, né? No Recife. Sim, sim, em Casa Forte. Lá em Casa Forte. E a Santa Emília de Rodar também tem uma história muito interessante. Eu ganhei até um livro falando da história dela, muito interessante. E aí o senhor, então, teve essa questão com a família Rabelo, né? Sim, sim, foi a família que educou parte de minha família. É interessante porque a senhora Maria do Rosário de Albuquerque Cunha Rabelo viveu 106 anos. Logo, por ela ter tido uma existência longa, fez com que muitos dos meus parentes passassem por lá, que tiveram vida curta. No caso, meu pai passou por lá, meu tio, minha mãe, estes já falecidos, e meus irmãos também. Ainda há o costume, mas não tão forte como no passado, de que as famílias ricas pegassem pessoas ou recebessem pessoas para criar. Assim se dizia no passado. Então nós íamos para essas casas, ajudávamos nos serviços domésticos, naquilo que nos era solicitado, e em contrapartida nós recebíamos uma refinada educação e todo o suporte próprio de uma época. Estudo, formação, oportunidades, e
A grande riqueza que eu considero desse tempo ter passado pela casa da família Rabelo foi o referencial. De onde você é? Algumas pessoas ainda nos perguntam assim, sobretudo as famílias mais antigas, quando nos encontram, né, em determinados locais. Quem é sua família? De onde você vem? Então, essa criação na casa da família Rabelo foi muito proveitosa por isso, que quando perguntam das minhas raízes, procedências em termos educacionais, desse fascínio pela história de Goiânia, o tronco é a casa da família Rabelo, porque lá tinha tudo. Então, lá eram benfeitores da Congregação da Sagrada Família, eram proprietários de engenhos, casa grande, oratório, mobiliário antigo, envolvimento com as atividades paroquiais, religiosas, procissões. Então, assim, toda essa atmosfera me forjou para que eu pudesse hoje ter esse olhar para a história de Goiânia, para o cotidiano do meu povo. Eu devo, em grande parte, a Amaro Gomes da Cunha Rabelo, que foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, juiz do menor, juiz classista da cidade, e a distinta senhora, sua esposa, Maria do Rosário Albuquerque Cunha Rabelo, falecida aos 106 anos, que eu carinhosamente a chamava de voinha. Olha só. É bonito isso, viu, professor? Essa relação antiga, essas relações antigas, né, que as famílias se juntavam, né, e formavam um verdadeiro tronco familiar. Isso é muito bonito. Essa família Rabelo é ligado à família de Frei Caneca, não? Sim, sim. Eles têm um parentesco, eles são primos, né? Por exemplo, Eleonor da Cunha Rabelo, filha de Dona Rosalita Rabelo, ela tem um parentesco com o Frei Caneca, que se chamava Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, com a alcunha de Caneca. Hoje, parece-me que em algumas partes do Brasil ainda já se encontra parentes que têm o Caneca como sobrenome, que à época era um apelido, né? Mas sim, eles têm um parentesco. Ora próximo, ora distante, né? Os Rabelos que conhecemos. E essa família Albuquerque é o grande tronco dos Albuquerque, né? Isso. Aqui não se fala da história de Goiânia, Itaquitinga, Aliança, todas essas cidades circunvizinhas que não tenham uma relação com alguém da família Rabelo. Então a gente, quando anda por esses locais, essas cidades, a gente encontra escolas, postos de saúde. Por exemplo, a cidade que eu trabalho, Aliança, a gente encontra cartório, escola, posto de saúde, todos com o sobrenome Rabelo. Sinal de reconhecimento porque é uma família que fez história em Goiânia e região. Então é isso, professor. E agora, entrando propriamente na nossa história, né, de Goiânia, que o senhor carrega aí no peito. Primeiro pelo nome, né? A questão do nome de Goiânia, por que esse nome? Como é que começou aqui a colonização aqui nessa nossa região? Olha só, Antônio, nós vamos encontrar vários historiadores que vão dar significados os mais diversos. Não que discordemos dele, longe de mim, eu não estou aqui para discordar de ninguém, pelo contrário, mas saborear os seus saberes, as suas produções. Então a gente vai encontrar quem diga que Goiânia, a origem está ligada a porto, o significado, melhor dizendo, porto, ancoradouro, uma vez que Goiânia é terra, nós temos aqui 3 rios, então a bacia hidrográfica é muito rica dessa região, dessa localidade. Porto, ancoradouro, terra de muitas águas, planta anilheira de charco, planta de local de muitas águas. Há quem vá dizer também por causa da goiaba, a abundância desse fruto aqui, mas também nunca levamos muito a sério essa interpretação da goiaba. Mas porto, ancoradouro, terra de muitas águas. Agora, há uma entre tantas que mais gostamos, com a qual nós mais nos identificamos, que é do Visconde Adolfo de Vanragem. Quando ele diz que Goiânia
significa gente estimada. Então, a esta definição nos apegamos mais. Entre Ancoradouro, terra de muitas águas, claro, Goiânia, para o escoamento das suas produções, do açúcar que aqui era produzido, muitos portos naturais, os rios Capibaribe Mirim, Tracunhaém, Rio Goiânia. Então, assim, nós sabemos que estas definições têm uma correlação com o lugar. Mas a que mais nos encanta é de Adolfo Van Hagen. Goiânia significa gente estimada, gente que estima, que sabe acolher, cordial, gentil. E vem de Utopia? Isso, é o que mais gostamos. Gente estimada. Gente estimada. E aí, os primeiros a chegar aqui a Goiânia, vieram de Olinda, como é que foi essa? Como é que foi a entrada aqui? Tinha a Índia? Os povos originários, né? Como a gente costuma dizer, os donos do lugar, nós vamos ter as populações indígenas aqui identificadas como tabajaras, potiguaras e caetés. As populações que a história assinala que povoavam essa região. Tanto que estão tão presentes na nossa cultura, na primeira Assembleia Indígena de 1646, nas manifestações culturais, você mesmo citava Goiânia, terra dos caboclinhos, então está muito, a cultura indígena está muito presente no cotidiano do nosso povo, uma vez que foram estas populações que aqui conviveram inicialmente, potiguaras, caetés e tabajaras. Depois nós vamos ter notícias dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar, porque Goiânia tem essa dinâmica, que nós não usamos o termo emancipação. Goiânia não celebra a sua emancipação política. É uma situação bem atípica frente aos demais municípios, uma vez que a gente participa de muitas festas de emancipação política. Goiânia nós não celebramos a emancipação política, porque nunca se entendeu Goiânia presa, submissa a alguém ou a algum lugar. Mas Goiânia nasce, como dizem os historiadores, de ventre livre. Goiânia surge à sombra dos antigos engenhos, mas sem uma figura de um fundador. Então, uma povoação que se forma livre, independente, autônoma. Então, por isso que a gente celebra a 5 de maio de 1840, por força da lei provincial número 86, a elevação de Goiânia à categoria de cidade. Então, a gente celebra a elevação, nunca a emancipação. No nosso calendário não existe este termo emancipação. Pelo contrário, as cidades circunvizinhas, na sua maioria, se desmembraram de Goiânia. Itaquitinga, Areias de São Sebastião, Condado, Goianinha. Condado era Goianinha. Goianinha, no passado. Então, Timbaúba, Itambé, tudo era até Goiânia. Itamaracá, tudo era Goiânia. Tudo era Goiânia. Então, estes locais, sim, celebram sem nenhum demérito. Não quero desmerecer, longe de mim. Estou apenas fazendo uma reflexão sobre essa contextualização histórica, né? Porque não usamos o termo emancipação, porque não nos desligamos de nenhum desses locais. Pelo contrário, esses locais se desligaram de Goiânia. E vamos ter notícia em 1569, como você já destacava na nossa bandeira. Fundada no ano de 1569. A fundação do primeiro engenho Itapirema, de André Fernandes Velasquez. Então aí nós temos como o ponto inicial de Goiânia, tanto que figura na nossa bandeira, na nossa heráldica, por força de lei municipal, lá está descrito. O local desse engenho ninguém sabe mais onde Não, está. Itapirema se identifica hoje desmembrado, Itapirema de cima, do meio e de baixo. É Itapirema, o engenho existe. Depois, em 1570, o engenho Recusaém, hoje conhecido como Japumim. Recusaém. Há uma contestação histórica, mas é o que se tem, é o que está estabelecido por lei, porque há um historiador
famoso de Goiânia, que faz uma contestação em sua obra, Povoamento, Hegemonia e Declínio de Goiânia, grande vulto da nossa história, onde ele vem trazer a fundação de Goiânia, esse antigo engenho Recusaém, nas terras da usina Nossa Senhora das Maravilhas, não nas terras da usina Santa Teresa, onde há o marco do início do povoamento de Goiânia. Do português Diogo Dias. Então, 1569, o engenho Itapirema, de André Fernandes Velasquez. 1570, Diogo Dias. o engenho de Diogo Dias, Esse Diogo o português. Dias era sefaradita, não, né? Como? Não era aquele que é judeu, não, né? O Diogo Dias. Não, as informações que temos dele aqui é apenas sobre a nacionalidade. Nacionalidade. Português. Nunca vi nenhuma discussão sobre práticas religiosas, não. Mas da fundação desse engenho se atribui a ele, que hoje nós temos, inclusive em 1970, houve grande festejo nesse local, conhecido hoje como Engenho Japumim, onde havia um porto natural e de onde saía a procissão do santo que é tido como padroeiro do município, São Pedro Pescador. Então era desse porto de Japumim, saía as sagradas imagens eram levadas, embarcadas e trazidas em procissão. Hoje não mais. Com a extinção do engenho, praticamente, não há moradores, a procissão fluvial sai de Canoé em carne de vaca. Mas antes saía de Japumim, porque lá há o marco que assinala que nós temos como o local do início de Goiânia, né? A fama caiu para Japumim, uma vez que Itapirema, que é a data que figura na bandeira, mas como grandes acontecimentos históricos se deram lá em Japumim, e foi lá que em 1970 a municipalidade inaugurou um monumento e houve grande festividade com hasteamento de bandeira, com desfiles, foi cunhado uma medalha, então houve grandes celebrações que assinalaram ali o engenho fundado por Diogo Dias, porque também havia quem defendesse Diogo Dias como fundador de Goiânia. Então acredito que essa aproximação de Japumim e esses festejos em 1970, quando Goiânia celebrou 400 anos do início do seu povoamento. E Goiânia representou, né, como o senhor disse, a sombra dos engenhos, uma pujança muito grande aqui, sim, né, professor? A questão dos... Aqui, inicialmente, então, foi o peso de Goiânia, do ponto de vista de cultura econômica, foi a questão do engenho. Isso, a cultura canavieira. Tanto que a gente foi o apogeu da cultura canavieira que fez com que se produzisse tanta riqueza. Este povoamento pudesse ir sendo desenhado à medida que os engenhos iam safrejando e iam se multiplicando. Porque chegamos ao período de termos 100 e poucos engenhos na região pertencentes a Goiânia. Então, era uma riqueza incalculável. Naquela época, açúcar era quase ouro, né? Isso, ao ponto de que os senhores de engenho, eles tinham um período que eles viviam no engenho, um período que eles viviam na cidade, né? Havia uma rivalidade e ao mesmo tempo eles tinham essas duas residências. Como se passasse um certo período do tempo aqui, 6 meses, outro período... Período da safra ia para o engenho. E essa cultura canavieira fez com que se produzisse belos sobrados, extraordinárias e magníficas igrejas. Está aí a nossa igreja matriz dos idos de 1600, igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, que foi o apogeu da cultura canavieira que fez erguer tão magnífico monumento. Todo esse desenho arquitetônico se deve, toda essa riqueza, repito, se deve ao apogeu dos nossos engenhos. E logo perto tem a Rosário dos Homens Pretos, né? Sim. Aqui olha para ela, né? O historiador Paulo Cavalcante vai dizer que a invencibilidade de Goiânia se deve a isto. Todas as suas igrejas estarem com seus frontispícios, com suas fachadas voltadas para o centro da cidade. Elas formam como que um cinturão. Claro que não é com o olhar de 2024. O desenho da cidade hoje é outro, não é verdade? Até um cemitério que foi construído fora da cidade por causa da cólera morbus,
hoje está dentro da cidade. Então, no desenho antigo, as igrejas formavam como um cinturão, uma muralha. E Paulo Cavalcante vai dizer, por isso Goiânia nunca perdeu nos confrontos dos quais participou, porque as igrejas formam este cinturão em torno da cidade, que se conhecia à época. Depois a gente volta na questão arquitetônica, que eu acho muito importante. Mas a gente está aqui falando no início, né, do século XVI, o senhor com 1569. 1569. E ali, 1569, pouco tempo depois, né, menos de 100 anos, também por causa da questão econômica, da pujança do açúcar, chega a Pernambuco os holandeses. Como é que os holandeses chegam? Eles tiveram participação aqui em Goiânia? Como é que é essa época dos holandeses aqui? Há algum embate, enfim? Há um registro importante, e se você me permite, no material que eu tenho aqui, porque a grafia, só para poder facilitar, pronto, localizei. A passagem dos holandeses por Goiânia não foi algo assim que podemos, vamos dizer, numa linguagem bem simplória, não temos boas lembranças, porque assim, nós sabemos que os holandeses eles eram, na sua maioria, calvinistas. Tanto que é um equívoco. Eu, ainda bem jovem, quando participava da visitação aqui na cidade, o guia dizia que os monumentos eram construções, herança holandesa, né? Eles eram para destruir, né? E nós sabemos que não, né? Os holandeses, eles incendiaram igrejas, em Olinda fizeram procissões com imagens de cabeça para baixo, faziam da nave das igrejas cocheira de gado, ali colocavam cavalos, derretiam os metais, os objetos de ouro e prata do culto para a confecção de armas. Então, assim, foi uma passagem muito dolorosa. E em Goiânia, não foi diferente. Além dos engenhos serem saqueados, quando a gente estuda a história de alguns engenhos, a gente vai ver a época dos proprietários e na invasão holandesa, esses que se passaram a ser donos desses engenhos que foram saqueados. A igreja do Carmo foi incendiada, o convento parcialmente demolido, e há uma cena, porque eu aqui costumo fazer aula espetáculo sobre a história de Goiânia. E aqui, numa das lâminas que eu exponho, tem essa cena. Em 1632, o oficial holandês Hendrik Stilt mandou assassinar o padre Álvaro Mendes, de Elvas, capelão do Engenho Bull, para roubar a prataria da Capela de São Gonçalo. Então, assim, os registros que temos em Goiânia da presença holandesa são lembranças de destruição, como eu disse. Igreja do Carmo incendiada, convento parcialmente demolido, assassinatos. Martírios. Isso em troca dos bens que se tinha e que se queria. De padres assassinados, de engenhos saqueados. E que Goiânia resistiu bravamente, hora outra. E temos um marco desta época, fruto como uma ação de graças desta expulsão, que é a devoção ao Senhor Bom Jesus dos Passos. No Recife, de 19 de março de 1654, Goiânia, alguns anos depois, se funda também a mesma devoção como uma ação de graças pela expulsão dos holandeses, que aqui deixaram marcas negativas em nossa história. Claro que hoje o olhar é outro, né? Tem pessoas que dizem assim, às vezes quando a gente vai mostrar esses monumentos, que a história é muito mais tocada, quando a gente está nesses ambientes, a gente encontra, por exemplo, passagem de frades holandeses pela ordem. A gente encontra padres holandeses que aqui foram párocos em Goiânia. Então, a época é outra. Aí, às vezes, quando a gente comenta determinados assuntos, as pessoas pensam que essa inimizade, essa rivalidade ainda existe até hoje, né? É um recorte histórico. Mas que as marcas aqui deixadas foram essas, de destruição e morte, o período da invasão holandesa. E a questão a famosa Mulheres de Tejucupapo? É aqui nessa... Sim, nas trincheiras de Tejucupapo. Uma vez uma pintora famosa fez uma exposição na Torre de Malakoff,
Tereza, não me recordo o nome dela completo, falecida recentemente, muito talentosa. Ela fez uma exposição na Torre de Malakoff sobre Tejuco-Papo. E eu fui fazer a visita a essa exposição que estava fantástica, muito boa. Ela é de Olinda, fiz essa exposição na Torre de Malakoff. Só que entre os encantos que lá estavam, da arte dela, tinha um texto que dizia Tejuco-Papo, perto de Goiânia. E eu depois escrevi para ela, pedindo a gentileza de que ela corrigisse aquilo. Porque Tejuco-Papo não é perto de Goiânia, Tejuco-Papo é solo sagrado de Goiânia. Tejuco-Papo, 24 de abril de 1646, as mulheres, ao lado dos seus maridos e filhos, expulsaram o invasor holandês. Derramaram seu sangue, sagraram aquele lugar como um lugar de culto à memória, à bravura, ao espírito aguerrido da mulher goianense. É um dos poucos lugares do mundo onde há um monumento, um obelisco, em honra à bravura da mulher. Com os elementos que tinham. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade na academia, já nas aulas do doutorado, hora outra, quando se perguntava de onde eu era, se vinha essa discussão, como é que mulheres iam vencer homens armados e mulheres desprovidas de arma de fogo. Mas quando a gente para observar a fêmea que vê a sua cria ameaçada, na linguagem popular você se vira bicho. Vira bicho. Então, a mulher quando viu seus filhos e maridos ameaçados, o seu lugar ameaçado, então ela se valeu do que tinha. Pau, pedra, pimenta, armas que foram subtraídas dos próprios inimigos, água quente, o que tinha. Porque era matar ou morrer. E a fúria foi grande que o homem... Tinha que se expulsar o invasor. Então, assim, é uma marca indelével da história de Goiânia. Tejuco-Papo escreve páginas de ouro da história do nosso município. Com a valentia, com a bravura dessas mulheres. Recentemente eu estive no Museu Militar do Recife e adentrando as dependências do antigo forte de São João Batista do Brum, há uma sala onde o soldado expõe um quadro dizendo, recordando a batalha de Tejuco-Papo. Tejuco-Papo está entre os lugares de Pernambuco, de confronto holandês, da bravura, da defesa da integralidade de Pernambuco, da indivisibilidade nacional. Então, Tejuco-Papo é muralha do Brasil. E nós nos sentimos muito orgulhosos, ao ponto que, em 1859, quando o grande monarca Dom Pedro II aqui esteve, fez questão de visitar Tejuco-Papo. Ele já conhecia, já ecoava no Império a fama de bravura das mulheres de Goiânia. E quando ele vem aqui, ele toma o cavalo e faz questão de ir lá, subir as trincheiras, descer o fosso, ouvir relatos do que ali se deu, das sucessivas invasões e da vitória das mulheres a 24 de abril de 1646, e ainda leva uma lasca de madeira como lembrança daquele lugar. Então, para nós goianenses, é um símbolo de resistência, é um lugar que nos enche de orgulho. Um distrito hoje, de Goiânia, antigamente um povoamento, hoje um distrito que nos enche de orgulho, porque nessa página gloriosa de história, uma página de ouro, escreve Tejuco-Papo com as heroínas, nesse conjunto de locais de enfrentamento, Monte das Tabocas, Montes Guararapes, Goiânia, Praça da Rendição, nesse cenário de locais de enfrentamento o antigo Arraial do Bom Jesus, nesses locais de enfrentamento ao invasor holandês, Tejuco-Papo tem lugar de destaque. Também rendamos homenagem à família Souto Maior, que é daquela terra gloriosa, que também são filhos de Tejuco-Papo. Né? O primeiro atentado contra o governador Luiz do Rego parte de João Souto Maior, ali na antiga Ponte da Boa Vista. Então, assim, eles são de lá de Tejuco-Papo? Tejuco-Papo, família Souto Maior. Teve o grande folclorista, né? Acho que é Mário Souto Maior, é dessa família, né? Também descende do Souto Maior.
Família que também tem parte grande na história, distinção. também se destaca também na pesquisa, no estudo Isso. também, né? Tem obras aqui de autores da família Souto-Maior. Então o século XVII é muito marcado então pela passagem holandesa aqui, né? Sim. E eu acho muito importante, professor, pontuar, porque há um verdadeiro mito, né? Não, porque a Holanda, aí fazem comparação com a colonização holandesa, com a colonização portuguesa, quando que houve uma pujança muito grande, né? Olinda era uma cidade linda, né? Diz que Olinda era a pérola do hemisfério sul, né? Quer dizer, e foi destruída, né? E o senhor falou aí também que Goiânia viveu, né, uma pujança muito... Viveu uma pujança e momentos de terror com a passagem holandesa. Há pessoas que às vezes falavam comigo e diziam assim, se fosse hoje se diria, voltem holandeses, voltem. Não. Nós resistimos com convicção. Sim. Porque, e outra, havia uma motivação muito grande, não só o espírito de pertencimento ao lugar. Isso fez com que a mulher virasse bicho, no bom sentido, logicamente. Buscasse força de onde não tinha. O espírito de pertencimento ao lugar e a fé. Porque o calvinista, o holandês, era visto como infiel. Era. E a prática religiosa era o catolicismo. Tanto que uma das heroínas surge com um crucifixo em mãos, em punho. Lá em Tejuco-Papo. Em Tejuco-Papo. No meio do terreiro, buscando proteção, pedindo proteção aos santos Cosme e Damião. Então, havia uma outra motivação. Não só a motivação de preservar o lugar, a vida e a vida dos seus, mas a fé. Temos que expulsar o infiel, porque o infiel vem para devastar. Veja como era humilhante para um católico piedoso de uma época que tinha o seu lugar de culto, e é para toda e qualquer religião, seja para quem é de religião de matriz africana, para o budista, o islâmico, que tem o seu lugar de culto e vê aquele lugar ser profanado. Então, imagens colocadas de cabeça para baixo, metais sagrados derretidos, o espaço do culto, das celebrações da missa usado para estribaria de cavalo, como coxo. Então era algo muito humilhante. Então isso cresceu, alimentou um espírito de revolta para que se expulsasse o holandês tido como infiel. Isso que o senhor falou é muito importante, porque também há eu percebo que há também uma tendência de captação, sobretudo do Exército, né, em dar um contexto muito mais civil e patriótico do que propriamente religioso. Quando que essa guerra, né, é chamada Guerra da Luz Divina, né? E o grande historiador Leonardo Dantas disse que o grande motivador da guerra foi isso que o senhor está falando. Foi essa unidade trazida pela fé. Tanto que os testamentos eloquentes desta época são os monumentos erguidos. Nossa Senhora dos Prazeres, no Montes Guararapes. Aquela igreja é um ex-voto. Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Goiânia, um ex-voto. Nossa Senhora da Conceição dos Militares. Dos militares. Aqui é a Santa Teresa lá de Olinda. Sim. Então, estes monumentos religiosos testificam isso que conversamos. Exatamente. Eles foram erguidos como uma ação de graças. Um ex-voto. Esta procissão, da qual recordei, Bom Jesus dos Passos, a primeira, inclusive nós encerramos um painel agora no edifício Nassau, ali no Marco Zero, que assinala isso. Naquele local, que era a antiga Igreja do Corpo Santo, que foi demolida nos idos de 1913, partiu a procissão levada pelos heróis até Olinda. Isso é muito, olha, isso aí essa sua fala aí, isso aí é muito importante, que isso tem que ficar cravado. Porque a gente tem esse ataque historiográfico, né? Tem essa disputa historiográfica que muitas vezes se distancia da realidade das coisas. Lá em Tabocas, veja o nome, né? Vitória de Santo Antão, né? Atribuída a um milagre de Santo Antão. Depois que um padre convocou a tropa para rezar e para entoar o Salve Rainha, né? E ali os holandeses disseram que viam um homem com aquelas características que se identificava com Santo Antão, e Nossa Senhora que entregava munição para os portugueses. Então, assim, é uma guerra que tem ela uniu o céu e uniu a terra, né?
E é interessante, como tantos lugares aqui em Pernambuco, na nossa região, evoca a guerra, né? E evoca a fé. Há quem queira Isso é muito descaracterizar, interessante. mas contra fatos não há argumentos. Não. A fé foi a força motriz, foi o elemento divisor de água. Por mais promessas que se fizesse, patentes, boas remunerações, liberdade aos negros escravizados, existiam alguns agrados ali no meio. Tem que ter, né? Mas a força maior motivadora foi a fé. E outra coisa também bonita é que essa fé, ela juntou os povos, né, professor? O elemento indígena, o As negro, raças, né? o mestiço que já tinha, né? O Vidal de Negreiros e o branco, né? De fato, essa guerra holandesa é muito interessante, é uma riqueza. E depois da expulsão, então, Goiânia volta, então, a retomada dos engenhos, o desenvolvimento da cidade, né? A questão urbanística mesmo, né, professor? E como é que Goiânia entra, né? Que aí depois dessa fase a gente vai ter uma fase de transição entre a saída dos holandeses, 1654, né? E a gente vai pegar no século XVIII, vai começar a era iluminística, né? Como é que entra essas ideias que embalaram a Revolução Francesa, etc. Goiânia entrou nesse universo, né? Que é que vai ter a questão da Convenção de Beberibe, como é essa... Tem aqui a Convenção de Beberibe, tem aquela revolta dos Guerra dos Mascates, esse tipo de coisa. Tem esse capítulo aqui, professor? Nós podemos começar por 1817, né? Certo. Por exemplo, quando você cita revoluções e movimentos dos quais Goiânia tomou parte. No século XVIII, naquele dos Mascates, Goiânia não toma parte. Aqui, Recife e Olinda. Não temos registros muito... Não se fala muito dessa participação. Há, mas não com tanto destaque dentro da nossa historiografia. O destaque mesmo vai ser o 19, 1817. Sim, grandes acontecimentos. Então vamos lá. Então, em 1817, na Revolução Republicana Pernambucana, na Revolução dos Padres, né? Conhecida como a Revolução dos Padres, nós começamos com páginas de ouro, porque aqui viveu o Padre João Ribeiro. Padre João Ribeiro... Quem era essa figura, Padre João Ribeiro? Ele é tido como, embora ele seja como é que eu posso dizer, da província de Tracunhaém, ele não é daqui, mas aqui vivia esse padre, esse religioso, companheiro de Arruda da Câmara. Por aí você já vai... Arruda da Câmara viveu aqui também? Viveu aqui, foi religioso no convento de Santo Alberto de Goiânia. Embora seja paraibano de nascimento, é goianense de coração, porque ele foi frade carmelita no convento de Nossa Senhora, convento de Santo Alberto, conhecido por todos nós como convento do Carmo. Foi botânico, né? Estudioso. Isso, grande botânico. É a ele que se atribui o surgimento do abacaxi, a criação do abacaxi. O cruzamento com bromélias fez surgir o abacaxi em Goiânia. Quer dizer que foi a ele, filho. É a ele que atribui o grande botânico. Então ele inventou, enfim, né, com a técnica dele, fez um bem enorme para ele. Extraordinário. O Arruda da Câmara era amigo de Padre João Ribeiro. A esse Padre João Ribeiro se atribui o desenho da bandeira revolucionária. Porque quando começa o movimento revolucionário, se cria uma bandeira. Então, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, não é isso? Sim. Então, a ele é atribuído o desenho. 3 estrelinhas. As 3 estrelas, o sol bem barroco, com caras e bocas. Então, aqui nesse convento de Goiânia, é de onde eles saem para fundar o Aerópago de Itambé, que tudo era Goiânia, que é tido como a porta de entrada da maçonaria nessa região. O Arruda da Câmara e o João Ribeiro, então, eles eram maçons, né? Olha, nós não vamos encontrar documentos que evidenciem isso, porque o que é que eu encontro nas minhas pesquisas? Que estes vultos que se aproximaram da maçonaria não era nem tanto pelo rito, pela indumentária, que hoje a gente participa
reunião, de uma solenidade maçônica, e a gente vê muito presente isso e é evidenciado o rito e a indumentária. Eu observo que a época, como se cita a figura de Frei Caneca... O senhor é maçom? Como? O senhor é? Não sou maçom. Então, quando se cita... Porque nós católicos, por exemplo, as instituições das quais eu faço parte, não permite que se seja maçom. Ah, sim. Os estatutos não permitem. Se for ingressar numa loja maçônica, tem que se desligar desse vínculo da Igreja Católica. Então, as instituições das quais eu faço parte, nos seus estatutos, não permitem o ingresso na maçonaria. Então, voltando ao que eu estava dizendo, estes que se diz hoje serem maçons, e se realmente o fossem, eles estavam mais envolvidos pelo culto às liberdades. Então, a maçonaria à época proporcionava isso. Lugares distantes, escondidos, onde eles podiam cultuar as liberdades, o pensamento iluminista. Pensamento liberal. Conspirar. O chamado pensamento liberal, né? Pensamento liberal. Então, assim, havia essa liberdade, era proporcionado uma liberdade de pensamento. Então, é o Arruda da Câmara, que é tido como o mentor da Revolução Republicana Pernambucana de 1817, pensada no Convento do Carmo de Goiânia, porque aqui ele foi religioso, aqui ele viveu. E por que esse nome? Areópago de Areópago. O Areópago era uma reunião, era um conventículo, é o que aquilo dali? Não, Areópago se não me foge a memória a explicação, é um lugar como um parlatório, como um anfiteatro. Ali eles se reuniam. Sim, mas vamos dizer, um salão, um local. Existe ainda apenas um marco que assinala o local. Aqui existiu o Areópago de Itambé, que é tido como a porta de entrada da maçonaria no Brasil. Tão importante foi esse local para a história nacional. É tido como a porta de entrada da maçonaria no Brasil, fundada por Arruda da Câmara e Padre João Ribeiro. Ambos padres, diga-se de passagem. O Arruda da Câmara, frade religioso, e o padre, o nome já diz, Padre João Ribeiro, que aqui viveu e desenhou. Recentemente, há uns anos atrás, melhor dizendo, na igreja de Nossa Senhora dos Milagres, da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, foi encenada uma peça chamada O Nascimento da Bandeira. Veio uma companhia teatral do Recife que encenou o Nascimento da Bandeira, porque nós temos Goiânia como lugar, uma vez que o Padre João Ribeiro aqui vivia, que ele desenha a bandeira revolucionária. E quando o doutor Manuel Borba, que aqui morou, aqui foi eleito prefeito, depois eleito governador do estado, é ele quem eleva esta bandeira à dignidade de heráldica estadual. Eu estou lhe fazendo esse túnel do tempo para que a gente veja como as coisas estão interligadas. O doutor Manuel Borba tinha conhecimento dessa história. Né? Então a bandeira é ajustada, não mais 3 estrelas, porque não representará 3 estados, a união de 3 estados, mas apenas um estado, o sol já sem cara e boca, mas é a mesma bandeira revolucionária, desenhada em Goiânia pelo Padre João Ribeiro, que se torna, porque o doutor Manuel Borba aqui residiu, se o senhor passar... Eu fui lá na casa. Pronto, na frente lá ali tem uma identificação. Tem a matriz, né, Nossa Senhora dos Rosários, e logo na frente... E a casa onde ele viveu. Ele já tinha conhecimento dessa história, eleva essa bandeira à dignidade de heráldica estadual, a bandeira que temos hoje, tida como uma das mais belas do Brasil. E Goiânia fazendo parte disso, né? Isso. Depois nós vamos ter uma sequência de acontecimentos, como o senhor lembra, 1821, a Junta Governativa de Goiânia, um movimento que parte daqui, liderado por Francisco de Paula Gomes dos Santos, vereador à época, para dar ordem a Luiz do Rego. Que é o último governante. O último governador, inimigo de Goiânia, tem muitas situações curiosas aqui. O governador de Portugal. De Portugal, de implicância dele com Goiânia. Ele tinha uma implicância pessoal com Goiânia, ao ponto de que, como a gente conversava no início, é o goianense, João Souto Maior, que vai atentar contra a vida dele. Inclusive pela segunda vez, uma no palácio, mas comenta com o padre, com outra pessoa, e fazem uma sabotagem na arma dele. E a outra,
da ponte, quando ele atira, mas não acerta o governador. Então, ele pula da ponte, né? Pula da ponte. Uns vão nos dizer que o canoeiro o atinge com o remo, bate nele. E outros dizem que ele bate com a cabeça na pedra, mas vem o fato é que ele morre ali, né? Mas o Luiz do Rego faz pegar o cadáver, espetar e colocar ali na esquina na esquina, não sei se a época era o Pelourinho, mas na esquina da igreja de Santo Antônio, na entrada da Rua Nova, para que os passantes sejam abordados pelos os policiais que estão de guarda, para que o identifiquem, que ele quer se vingar na família. Então, por isso, o expor o cadáver. Então, é de Goiânia que parte, tanto que se diz Goiânia, mãe da independência de Pernambuco. Porque é daqui que parte esse movimento, 1821, para lá na Convenção de Bibiribe, da ordem a Luiz do Rego, que a partir daquele momento não se aceita mais o domínio da coroa portuguesa. Para que ele se renda. E aí entra Gervásio Pires? Sim. Aí tem todo aquele contexto da junta governativa, a partir da Convenção de Bibiribe, que Pernambuco vive aquele período independente da coroa portuguesa. Goiânia é tida como a mãe da independência de Pernambuco. Por isso que recentemente, por força de lei municipal, esta data de 29 de agosto tornou-se data magna do município, para reconhecer esse feito de Goiânia. Goiânia que se antecipa aos acontecimentos, essa primazia. Professor, voltando aqui, na época das capitanias hereditárias, Goiânia era Itamaracá ou era Pernambuco? Da época das capitanias, eu tenho essa informação? Olha, ora Pernambuco... Parte lá e cá, né? Isso, e já há um estudo sobre Goiânia como capitania real. Goiânia, capitania real da Paraíba. Sempre estudamos e aprendemos Goiânia pertencente à capitania de Pernambuco. Hoje já há uma discussão, já há um debate sobre Goiânia pertencendo à capitania real da Paraíba. Uns nos apresentam sempre pertencente à capitania de Pernambuco, outros já nos apresentam Goiânia, ora capitania de Pernambuco, ora capitania real da Paraíba. Então, um lugar com o início do povoamento em 1569, muitos estudos começam a surgir, muitas pesquisas vão sendo feitas e algumas coisas vão sendo, como é que se diz, questionadas e outras vão sendo colocadas como pontos de pesquisa. Então, acredito que ainda virá muita coisa sobre Goiânia enquanto pertencente à capitania real da Paraíba. Entendi. E a questão aqui também do Goiânia se destacou muito a questão do tecido, professor? Sim. 1894, a antiga Companhia de Fiação e Tecidos de Goiânia, do industrial José Albino Pimentel, que se diz, na boca dos antigos, se não tivesse morrido de forma repentina, teria transformado Goiânia em uma capital, porque o homem era um visionário. Claro que, à época, os sobrados, o casario era visto como uma coisa antiga do atraso, né? Então, assim, a única coisa que eu observo como negativa desse período é que não houve essa harmonização. A modernização sem a preservação. Então, foi se demolindo e abrindo as avenidas. Porque se Goiânia tivesse preservado a arquitetura antiga, hoje era uma cidade linda, né? Nós seríamos cidade monumento, assim como Olinda. Porque hoje é lamentável, assim, eu estava vindo agora ali do centro de Goiânia, né? Você vê que muita coisa descaracterizou. Parcialmente demolida. É lamentável, porque enquanto em outros locais, um casario, um monumento, quando se celebra o centenário... Aqui seria Ouro Preto de Minas. Isso, é uma festa. Em Goiânia se predominou essa cultura da demolição, transformar aquele metralha. Então, quando você observa, por exemplo, o álbum ilustrado de Goiânia 1921. 1921? E vê a Goiânia agora... Quer dizer, 100 anos, pouco tempo, né? Quase nada.
porque se demoliu muita coisa e continua ainda um processo acelerado de demolição. Está descaracterizada a cidade. Quando É uma pena. esse grande industrial aqui chegou, ele começou o processo de demolição para a construção das casas da fábrica. Então tinha-se um grande número de trabalhadores e ele foi padronizando as ruas. Então todas as ruas, Rua da Baixinha, Avenida Nunes Machado, Rua da Baixinha, Rua Augusta, Rua da Conceição, Travessa da Conceição, Travessa da Matriz, todas essas ruas que tinham casas antigas, as casas foram demolidas para se construir o conjunto da fábrica, que seria de residência para os trabalhadores. Tornou-se uma, como se diz, a primeira vila operária do Brasil. Veja, perdemos no primeiro momento porque os sobrados, os casarios foram demolidos. Ganhamos com o primeiro conjunto vila operária do Brasil. Depois, esse conjunto de vila operária começou a ser demolido. Então, quando a gente passa hoje nessa rua, conhecida tradicionalmente como Rua da Baixinha, que faz uma homenagem, o nome é uma homenagem à primeira peça de tecido produzida pela fábrica, que chamou de Baixinha, quase nada. Você encontra uma avenida imensa como aquela, uma ou duas casas ainda com as características da época. Da Vila Operária. Uma com o gancho ainda de ferro, onde ficava o lampião, a luminária antiga. Hoje, não mais. Tudo praticamente demolido. Aí a cidade vai perdendo a sua personalidade, né? Fica uma coisa uniformizada. E é urgente essa educação patrimonial, para que o povo se sinta pertencente, porque foi se criando uma indiferença com aquilo. Eu passo diante do Cruzeiro de Nossa Senhora do Carmo, 1719, um dos mais belos da América Latina, admirado por monarcas, por todos os vultos. Silva Jardim, preparador da República, quando aqui esteve, disse: é motivo de glória pisar em Goiânia. O imperador aqui fez questão de vir. Então, monumentos como este, como o Cruzeiro do Carmo, símbolo já em vários governos, né? Símbolo, logomarcas, encantou a tantas gerações, a tantos vultos históricos, não encanta mais a geração presente. Então, o povo vai se distanciando do bem, do monumento. Então, um dado momento, ele pode sumir, as pessoas nem percebem o que ali existia. Se tirar... Embora a gente encontre em João Pessoa bem bonito, com dimensões bem maiores, mas não tem o rigor artístico que o de Goiânia. Por isso, a fama de ser o mais belo da América Latina, por causa do seu rigor artístico. É muito bonito. O senhor falou aqui que aqui em Goiânia teve a Santa Casa de Misericórdia, professor? Sim, era uma das exigências para a vila, né? Então, Casa de Câmara e Cadeia, Santa Casa de Misericórdia, onde foi o nosso primeiro hospital. E já celebramos o centenário do Belarmino Correia, né? Que depois que fecha... O provedor. Depois que fecha o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, na década de 50, se constrói o Hospital Belarmino Correia, hoje é tido como hospital regional, e celebramos recentemente, mês passado, o centenário daquele hospital, que homenageia o primeiro prefeito republicano de Goiânia, o doutor Belarmino Correia de Oliveira, irmão do doutor João Alfredo. Sim, João Alfredo Correia de Oliveira, né? Isso, daqui do Engenho Uruguai. Hoje, por causa dessa divisão territorial, Uruguai pertence à vizinha cidade de Condado, o antigo distrito de Goianinha. Mas, em termos de ligações históricas, tudo é Goiânia. Tudo está ligado. A gente vai demorar um pouco para criar essa ligação. Aqui também eu vi uma crônica de Pereira da Costa falando sobre o Pelourinho de Goiânia. Sim. E que um prefeito aí destruiu, né? Querendo que esquecer as marcas, etc. Era importante aqui esse Pelourinho. É muito perigoso esse pensamento, porque a gente tem que formar, eu ia dizer catequizar, a gente tem que formar a partir do que existe. Sim. Eu não devo destruir para tentar apagar. É algo equivocado. O nosso Pelourinho, a história vai dizer que ficava ali na proximidade. Pronto, a casa do Dr. Manuel Bola, em frente, hoje existe uma escola chamada Colégio Ciranda de Letras,
ali ficava o antigo Pelourinho. E o autor Mário Rodrigues, do livro Crônicas Goianenses, diz que a municipalidade manda arrancar o que ainda existia de vestígio dessa época. Então a gente vai encontrar quem não preserve e a gente vai encontrar quem destrua o que ainda tem de memória. Pois é. Porque se a gente tivesse preservado, há autores que vão nos dizer que lá ficaram expostas as mãos do vigário Tenório de Vila Velha de Itamaracá, que na Revolução de 17, quando ele é condenado à forca, que é esquartejado, as mãos dele ficaram... As mãos são trazidas para Goiânia, como sinal, Goiânia cidade rebelde, mas como uma forma de intimidar o nosso povo. Então vamos encontrar autores que dizem que naquele Pelourinho essas mãos ficam expostas, outros vão dizer que no Cruzeiro do Carmo, mas há historiador que assinale o antigo Pelourinho, e depois de um certo período, essas mãos são sepultadas na igreja de Nossa Senhora dos Milagres, conhecida por todos nós como Igreja da Misericórdia. Aqui de Goiânia. Aqui em Goiânia mesmo. Então nós temos a questão do Pelourinho daqui de Goiânia e as histórias, professor, a presença religiosa em Goiânia, da igreja, né? Nós temos aqui o Convento do Carmo. Quais são as ordens que tem? Veja bem, não se pode falar da história de Goiânia sem se referendar a presença da Igreja Católica, a bem da verdade, né? Porque primeiro a ação católica, depois a ação civil. Aqui a igreja chega com as missões em 1568. É a fundação da freguesia. Depois, 69, é a organização civil que já se valeu da estruturação da igreja. Tanto que as comarcas, os limites, tudo era a igreja. Se valia do que a igreja, do trabalho que a igreja já tinha feito. E nós sabemos que as universidades, os sindicatos, as faculdades, orfanatos, asilo, tudo isso, o tronco está na Igreja Católica. E aqui nós vamos ter o convento dos Carmelitas, que da mesma forma que o convento de Olinda tem a sua importância para 1817, tem o convento do Carmo para as revoluções que se sucederam. Convento de Santo Alberto. Aqui estudou Padre Roma, aqui estudou a Arruda da Câmara, por aqui passou Frei Caneca, por este convento. Então, assim, ele tem uma importância e um peso histórico, não só para a história de Goiânia, mas para a história de Pernambuco. E como conversávamos, é um ex-voto do general André Vidal de Negreiros, que em 1666 lança a pedra fundamental de uma construção em taipa, que acreditamos que os nativos muito concorreram para aquela construção inicial, pequena, ao redor da fonte, que é a tradição carmelita. 1679 ele lança a segunda pedra da construção atual em pedra e cal. Convento de Santo Alberto, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que tem uma extraordinária imagem presente de Dona Maria I, Rainha de Portugal, recentemente restaurada e vai ser devolvida ao seu trono. Foi Dona Maria I que presenteou, segundo Frei Tito Figueroa, grande carmelita, ela presenteou a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na Dantas Barreto, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Olinda e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Goiânia. Na mesma avenida, o historiador vai dizer que a avenida era tão larga que permitiu a construção de uma igreja nos idos de 1600. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Aqui em Goiânia, no passado, nos séculos passados, era muito forte a segregação racial e a divisão própria da sociedade de uma época. Branco, preto. Curica, Saboeira. Arena, PMDB. Curica é o quê? Uma banda. Sociedade Musical Curica. Então nós vamos ter aqui, foi fundada em 1848, tida como a banda mais antiga da América Latina em atividades ininterruptas. Até hoje. Até hoje. Fundada dentro de uma igreja, numa sacristia, para animar os festejos religiosos. Por isso que nós não podemos esconder a história. A banda mais antiga da América Latina foi fundada por José Conrado, português, na igreja de Nossa Senhora do Amparo, para acompanhar os festejos religiosos. O povo antigo era amante da boa música. Tanto que Goiânia
traz o codinome de Milão Brasileira, terra da boa música. Porque tem a Curica, de 1848, e a Saboeira, de 1849. Inclusive um catendense tocou aqui em Goiânia. Eu sou de Catende, né? O inventor do frevo. Como é o nome dele? Que era militar. O Capitão Zuzinha. Sim. Grandes vultos, tem Capitão sua Zuzinha. ligação histórica com... Capitão Zuzinha nasceu em Catende, mas parece que ele aprendeu música aqui em Goiânia. Nesse percurso que estávamos fazendo das igrejas, Nossa Senhora do Carmo, vimos Santa Teresa ao lado. Quantas igrejas antigas tem aqui em Goiânia? Nós vamos ter... É mais fácil perguntar tombadas. Tombadas. Tombadas em âmbito federal desde 1938, são 9 igrejas. 9 igrejas, isso. Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Santa Teresa de Ávila, Igreja de Nossa Senhora dos Milagres da Santa Casa de Misericórdia, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, dos de 1600, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 1596, Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Livres. É dessa igreja que temos a belíssima imagem doada pela Princesa Isabel, por isso uma linha que precisa ser pesquisada é a ligação de Goiânia com a monarquia. Dona Maria I doa Nossa Senhora do Carmo. Princesa Isabel doa a imagem de Nossa Senhora do Amparo dessa igreja que fica ali no centro da cidade. Estamos em 6 igrejas, não é isso? Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos Cativos, que é uma dissidência com amparo, que agora foi recentemente, todas estas recentemente restauradas, graças ao trabalho de um padre que passou aqui, Padre José Edson, que fez um trabalho extraordinário com o povo e a diocese para reabrir essas igrejas que estão belíssimas. Depois nós vamos ter a igreja e convento de Nossa Senhora da Soledade, que vai ter, já vamos aí, 8. em 8. E a igreja de Santo Antônio do Engenho Novo, é a única da zona rural. Seu telhado desabou, está numa fase difícil, mas o IFAM, com os órgãos aqui, já estão vendo o trabalho de restauração. Nessa igreja, voltando para o centro da cidade, de Nossa Senhora da Soledade, foi ali nas proximidades dela que os senhores de engenho se juntaram para partir na convenção, na Junta Governativa de Goiânia, para a convenção de Bibiribe, nas imediações do convento de Nossa Senhora da Soledade. E esta igreja tem uma particularidade que é a roda dos rejeitados. Tem a roda. Quem visita aquele templo tem lá a roda dos tem ainda. Na parte do convento da clausura, a gente vai ainda encontrar a roda dos rejeitados. Onde as pessoas colocavam as crianças rejeitadas. Crianças, e a própria edificação já era para recolhimento de moças. E ali elas eram educadas pelas freiras. Pelas freiras, né? E a roda dos rejeitados para ofertas das religiosas receberem donativos, mas também crianças que eram colocadas ali para que essas freiras pudessem criar. E a presença também da educação, das escolas aqui. As primeiras escolas foram ligadas à igreja. Sim, nós temos registro. Aqueles mestres de escolas famosos, aqueles professores famosos que tivemos. Nós temos aqui, por exemplo, porque era a época da professora catequista. Então, a catequista era a professora era a catequista. Então, eram aquelas senhoras de vivência e de prática católica, e a escola funcionava dentro da sacristia. Dentro da igreja. Então, a matriz de Goiânia, numa das suas laterais, funcionou uma escola durante muito tempo. Isso desde o século se perde aí. Nós vamos encontrar escolas que homenageiam. O reconhecimento é tanto do poder público, que é a escola que fica por trás da igreja matriz, porque todo o quarteirão era um grande cemitério. Depois foi desativado, até com a proibição de sepultamento nas igrejas. Não se permitia mais, então foram construindo casas, mas a escola que fica por trás da igreja matriz traz o nome de um grande padre de Goiânia, que é o cônego Fernando Passo. Logo, o reconhecimento do poder público ao serviço prestado pela igreja no âmbito educacional. E as festas religiosas daqui de Goiânia? Qual é a grande festa religiosa de Goiânia? A Imaculada Conceição. Que é a padroeira da cidade? Não. A padroeira é Nossa Senhora do Rosário. A festa do Orago, desde tempos remotos. Mas a maior festa é da Imaculada Conceição. Tornou-se a Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Embora seja
um dogma proclamado recentemente, mas o povo já tinha o apego Em à Portugal, Imaculada. em Portugal sempre teve a devoção à Nossa Senhora da Sim, Conceição, né? e quem lá, como muitos Mesmo- daqui iam estudar lá, em Portugal, traziam também um pouco da religiosidade. E o dogma, a proclamação do dogma da Conceição também fez com que afevorasse, mas o povo já tinha nos próprios documentos da igreja a gente vai encontrar a imagem da Santa, Inclusive, a Imaculada. As cores da bandeira lembra a Imaculada Conceição, né? Azul e branco. Sim, sim. Então, hoje, a 8 de dezembro, se celebra a maior festa mariana, embora que todas as igrejas tragam a invocação de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Carmo, da Conceição, do Rosário, da Soledade, dos Milagres. A que fica ao lado do Carmo é de Santa Teresa de Ávila, mas a imagem do altar principal, do altar mor, do nicho principal, é de Nossa Senhora do Carmo. Então, Goiânia é tida como uma cidade mariana por excelência. Muitas mulheres trazem em seus nomes de batismo algum nome ligado A devoção. a Nossa Senhora do Carmo, do Rosário, da Conceição. Bom. Professor, e o folclore goianiense, né? Goianense. E o folclore daqui, como é? Tem alguma... A gente ainda... Eu falei a questão do caboclinho, né? Mas ainda tem o artesanato, o folclore, as manifestações populares, assim, essa cultura do dia a dia, assim, né? Ainda tem... Nós temos a presença disso ou tudo se pasteurizou na modernidade? Não, ainda temos... ainda é muito forte em Goiânia a manifestação da cultura popular. Por exemplo, as pretinhas do Congo ainda é uma realidade em Goiânia, seja no distrito, na Praia de Carne de Vaca, que algumas pessoas acham interessante essa pronúncia, Praia de Carne de Vaca, né? Carne de vaca. Uns vão nos dizer por causa do navio Caravaca, que lá atracou, e outros por causa de uma madeira que, ora cortada, a tonalidade se assemelha à carne bovina. Por isso, carne de vaca. Navio Caravaca, a lasca da madeira, que se assemelha à carne do boi, à carne do gado. Então, as pretinhas do Congo é uma manifestação também. É uma dança? Sim, eles encenam, eles representam uma corte africana. Ah, sim, a congada, né? Nós sabemos. E quando você lembra a congada, Goiânia já teve a antiga congada que se apresentava no pátio da Igreja dos Pretos. Então tinha a festa de São Benedito, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos. Mas devido à altar, devoção, tem o altar de São Benedito. mas devido à devoção ao Santo Negro, alguns conhecem a igreja como a igreja de São Benedito. No pátio dela acontecia a congada, essa dança dramática. E o padre da cidade era quem coroava o rei do Congo. Então era a coroação feita. E o rei do Congo, ele era reconhecido pelas autoridades civis como uma autoridade, né? Sim, sim. Ele era uma autoridade. Então, lá no Recife tinha a coroação do rei do Congo na igreja Nossa Senhora do Rosário, na Rua da Conceição. Então aqui era um costume do passado. Igual ao que acontece aqui. Era um costume do passado que havia essa respeitabilidade pela figura do rei do Congo. Isso. Depois a congada deixou de existir. O Brasil é muito interessante, né, professor? As pretinhas do Congo ainda sobrevivem. O Brasil é muito interessante, né? Sim, essa cultura brasileira. Sobretudo, agora, quando eu usei a expressão ainda existe, mas ganhou grande incentivo com o reconhecimento como patrimônio vivo do estado de Pernambuco, as pretinhas do Congo. Então, isso também deu... uma vida, né? É claro, e vai ajudar reconhecimento a salvaguardar essa manifestação tão cara de Goiânia, que lembra todo esse quantitativo de negros escravizados que para Goiânia foram trazidos. Muitos foram trazidos. Sim, para produzir toda essa riqueza. Não há nada, desde a mais fina folha de ouro, que reveste um altar barroco em Goiânia, há um frontispício em Cantaria que não tenha a presença do trabalho do negro que aqui foi escravizado. Ora, produzindo riqueza nos engenhos que estavam safrejando, ora, fazendo nesse arte. período, perímetro urbano, edificando igrejas, sobrados e fazendo com que a cidade tivesse a beleza do passado, muita coisa demolida, mas muita coisa ainda se vê e se aprecia. O altar da igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário é algo encantador e que traz as marcas da genialidade
do povo negro trazido da África. Ao ponto, era uma população tão numerosa que a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que temos como onde começou a devoção, teve que ser cedida para os negros para que se construísse a da... Veja que nós temos duas invocações. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Tão próximas. Porque acreditamos que no início, na povoação do Vale do Capibaribe, a primeira igreja edificada é a de Nossa Senhora do Rosário, 1596. Depois passada para os negros e se constrói a matriz dos brancos, na avenida principal. Muito interessante. Então nós temos essa congada aí, né, lá de carne de vaca. Tem as pretinhas do Congo, carne de vaca, as pretinhas do Congo aqui da sede. E tem, o morto carregando vivo, as burrinhas, as catirinas. O que é isso, um morto carregando vivo? É um senhor, uma pessoa que sai com um boneco. Então o boneco... Isso em que época que sai? Carnaval. Certo. São atrações mais típicas do período carnavalesco. Tem um ato religioso, né, de São Lourenço? Sim, pronto. É a porta de entrada da fé católica nessa região, porque falávamos do Vale do Capibaribe e a Igreja do Rosário, que hoje é a Igreja do Nosso Senhor Rosário dos Homens Pretos. Mas, vindo de Vila Velha, em Itamaracá, a fé católica que lá chega, entra no nosso lugar, hoje município, na nossa cidade, por povoação de São Lourenço. A igreja lá, a ermida, é de 1555. Então, 55 anos do descobrimento do Brasil, Goiânia já tinha a devoção a São Lourenço, ao mártir São Lourenço, com a festa celebrada a 10 de agosto. E tem uma procissão? Sim, do Carrego da Lenha. Tornou-se também patrimônio imaterial do estado de Pernambuco. Que o povo sai com os gravetos, cantando, fazendo louvações, para recordar o martírio do santo, que morre queimado, como que é a história nós conhecemos. E lá todo ano tem esse Carrego da Lenha. Todo ano se recorda. Todo ano se recorda. Vou trazer. O nome do meu menino é Lourenço, vou levar ele lá. Pronto, vale a pena. De um ponto da cidade se pega os gravetos, vem com o estandarte do santo, o povo todo, as autoridades, todo mundo com os gravetos secos, depositam no local para depois ser queimado, para lembrar o martírio do santo quando o imperador pede que entregue as riquezas da igreja, o tesouro da igreja. E ele reúne os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos, aqueles de quem ele cuidava, e diz: aqui está a riqueza da igreja. Então, por isso, martirizado, e chega a brincar com o próprio martírio. Pode virar que este lado já está cheirando. Era muita coragem do São Lourenço. São Lourenço. Desde 1555. Então, Goiânia, ela não tem mania de grandeza. Goiânia tem grandeza. Veja que já é o segundo distrito que visitamos. Tejucupapo, agora a povoação de São Lourenço. Mas em cada canto e recanto da cidade, nós vamos encontrar sangue derramado, exemplo de bravura, acontecimentos históricos, religiosos, que engrandecem este lugar, que engrandecem a nossa história. E aí, professor, uma coisa que eu gostaria de... Boa tarde. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também é a questão das personagens daqui, né? Tem... A figura toda a cidade do interior tem, né? Bem que Goiânia tem uma característica diferente, mas tem aquele povo folclórico, né? Os doidos, né? Aquele povo folclórico da cidade. Nós temos aqui o registro? Nós temos grandes figuras, se você me permite, folheando. Apresente o livro, né? Sim, você é o livro. Eu lancei a história de Goiânia em quadrinhos, Goiânia, tradição e oralidade em quadrinhos, onde tudo isso que conversamos figura nas páginas deste trabalho. E a página 33, nós ainda vamos encontrar figuras como a Miss Cururu. Miss Cururu? Miss Cururu. O que é aquela? O Bonitinho, o Lio, o Otávio, o Pega Polícia, a Beata, o Vanildo, a Zé Fadeão e outros. Que são os tipos populares. Hoje a gente não usa mais esse termo, os doidos. Eu, quando era criança, a gente tinha essa cultura, né? Os doidos da cidade. Hoje não se usa mais esse termo, a gente usa mais o termo tipos populares. Tipos populares. Que eu gostaria de me deter a dois. Certo. A figura de Zé Fadeão, que era uma mulher que na sua usava vestimentas masculinas.
Então, Zefa Deão. Ela colocava uma calça, uma saia, uma camisa polo. Isso, vamos dizer, ainda temos pessoas, isso há 60 anos atrás, ainda tem pessoas vivas que conviveram com ela, 50, 60 anos atrás, eu não a conheci. Mas que, outros vão dizer, por ter tido bexiga taboca, ela tinha o rosto todo marcado de cicatriz, a voz um pouco fanhosa, e andava com uma bengala, ou fazia da sombrinha bengala. Menino, tinha cadeira cativa no cinema. Se ela chegasse para assistir uma sessão e tivesse gente ali sentada, ela metia a bengala para cima, não queria saber quem ali estivesse. Inclusive tem um fotógrafo nosso bem conhecido, Carmelo Fofoca, que levou uma cavada de bengala para desocupar o lugar de Zefa Deão. Então era uma figura que todos tinham medo pelo aspecto, vamos dizer assim, um pouco carrancudo, mas que quem se aproximava era uma pessoa muito meiga, caridosa. Eu conversando com pessoas da família Rabelo, que ela era muito da casa dos Rabelos, morreu com mais de 100 anos. Ela ia levar correspondência na antiga Goianinha, hoje Condado. Ela trabalhou no engenho da família Rabelo, tomando conta de mulheres que trabalhavam no campo. Então, assim, ela era uma pessoa bem produtiva, mas que quando vem morar aqui na sede, tornou-se essa figura caricata. Por andar de calça, de saia, camisa polo ensacada, chapelão. Calça e saia? A calça por baixo, a saia por cima. Então, a saia ficava na altura do joelho, podemos dizer assim, abaixo um pouco do joelho. Chapelão, carteira de cigarro no bolso e a bengala na mão. E as crianças, o povo que mexia, ela metia o cacete para cima. O cacete para cima. E uma outra figura, que também era da casa dos Rabelos, casa grande, muita gente de idade, então esse povo ia pedir um trocado, um alimento. Sempre foram pessoas muito caridosas. E a casa não parava, não se fechava. Não parava. Ora, o seu Amaro, envolvido com o cenário político da cidade, né, o agitar social, ora a esposa com atividade religiosa. E a Miss Cururu, que o nome dela era Severina Inês. Esta eu a conheci, morando no quintal da Casa Grande, ainda com aqueles frascos, aquelas latas de Neston, onde ela guardava a bolacha creme crack, e a gente pedia. Mas ela botou na cabeça, com certa idade, que ela era uma Miss. A Miss Universo. Ela já com seus 80 anos. Então essa senhora saía com um vestido bem estampadão, toda cheia de joias, aquelas joias plásticas, né? Colar, brincos, tiara na cabeça, toda maquiada, toda cheia de pó no rosto, com a revista Globo, Manchete nas mãos, pela cidade afora, dizendo que ela era a Miss. Mas não era uma Miss qualquer, era a Miss Universo. Menino. E o povo, para fazer chacota, adotou o codinome de Miss Cururu. Cururu nós sabemos é o sapo, né? Então, para ridicularizá-la, o povo a chamava de Miss Cururu. E assim ela andava. Andou a cidade toda, viveu o tempo todo. Eu lembro uma vez que essa senhora, Maria do Rosário, que eu chamava de voinha, uma vez cuidando das plantas no quintal, ela chegou para ir pro quartinho dela e voinha fez assim: eu estou pensando em dar uma entrada num benefício para a senhora. A voinha também aposentou muita gente. A senhora alguma vez já trabalhou? Porque precisava saber dos registros de carteira, alguma coisa. Ela tinha tido na vida alguma história de trabalho fechado para dar entrada na aposentadoria dela. Ela virou-se para a voinha assim: e a senhora já viu uma Miss Universo trabalhar? Deu uma rabiçada e foi-se embora. Então, assim, ela numa certa idade encarnou esse personagem, né? Que era uma Miss, uma mulher bela. E assim viveu. E assim viveu o resto da vida. Então foi uma figura que contagiou a cidade com essa esse jeito autêntico de viver. Esse jeitão de ser. E quem olhava para ela via que ela não tinha nenhum aspecto, né? Nenhum traço dessa beleza da época de Miss. Então virou brincadeira, virou chacota na cidade e assim viveu a vida toda. Certa vez, para fazerem maldade com ela, ela morava numa casinha junto à Casa Grande. Ela teve umas coceiras e alguém com malícia disse assim: a senhora passa álcool no corpo e depois passa uma vela. Ô, rapaz. Aí a pobre da velhinha, ela fez isso? Passou álcool, já
com sinais de perturbação, né? Porque para andar fantasiada, dizendo que era missa, ela já estava com Ela sinais de acreditou perturbação. piamente. Ela passou o álcool e encostou a vela. Queimou-se toda e foi voinha quem cuidou dela na Casa Grande para ela poder se recuperar das queimaduras que sofreu. Coitado. Então, assim, foi uma figura que divertiu muito a cidade, mas também sofreu a maldade e a malícia dos outros. Professor, a gente está indo para o fim e quase que eu esqueci aqui de dizer algumas características, né, e iniciativas de Goiânia que eu estou vendo aqui, né, o Corrêa Picâncio, como é essa questão de ser o pai da medicina? É um orgulho, né? A primeira faculdade, ele sai de Goiânia, estuda em Portugal, aquilo que dissemos, né? As ideias iluministas para Goiânia foram trazidas dessas formas. Os vultos que daqui saíram para estudar na Europa. Há uma cena interessante da Igreja Matriz, que o terceiro barão de Goiânia, João Joaquim da Cunha Rego Barros, tinha um filho, ele foi vereador da cidade, ele tinha um filho que estudava em Portugal. O filho vem a falecer, ainda no estudo. Ele faz trazer o cadáver e sepultar na parede da igreja. Agora, sepultar sem lápide, Certo. como conhecemos, uma campa de mármore, não, com vidro. De modo que, enquanto ele viveu, o cadáver ali permaneceu, o ataúde na parede da igreja matriz. Só após a morte dele que se pôde retirar e sepultar no cemitério. Então, João Joaquim da Cunha Rego Barros é o terceiro, o segundo é o Barão de Bujari, mas vamos para o primeiro, que é o motivo da sua pergunta. O José Corrêa Picâncio, ele é tido como primeiro Barão de Goiânia, recebe esse título, e pai da medicina. Estuda em Portugal, vem com a família real para o Brasil, nos idos de 1808, fugindo da perseguição de Napoleão Bonaparte, né? A família real vem para o Brasil. Eu não peguei. Ele nasceu onde, Corrêa Picâncio? Nascido em Goiânia. Aqui, mas ele foi para Portugal e vem vem com a família real. E ao chegar ao Brasil, ele funda na Bahia o ensino médico. A primeira universidade faculdade de medicina do Brasil. A primeira faculdade de medicina então é ele, do Brasil, né, que está envolvido. É ele o fundador. Então, por isso que no Recife nós vamos ter o Hospital Corrêa Picâncio. Em alusão a ele, recentemente, ano passado, ano retrasado, comemoramos o bicentenário, celebramos o bicentenário. Ele foi o primeiro que fez a cesárea, né? Isso, na própria escrava. A ele é atribuído o parto. O parto. Cesariana. Nosso amigo Melquiades fez um livro, né? Isto. Fez um livro então em homenagem a ele. Nós temos essa honra de ser o nascedouro, aqui ter nascido o pai da medicina brasileira. Goiânia tem algumas primazias. A banda mais antiga da América Latina em atividades ininterruptas é Curica, de Goiânia. O cruzeiro tido como o mais belo da América Latina. O pai da medicina. O pai da medicina, a independência de Pernambuco. Junta governativa. Goiânia, a junta governativa. A abolição, estou colocando aqui também, a abolição da escravidão. A abolição da escravidão que você está vendo aí na minha aula espetáculo. Aqui o sol nasce primeiro em Pernambuco. Temos a Ponta de Seixas, na Paraíba, em João Pessoa, mas em Pernambuco é na Ponta do Funil. Por isso o nome da praia, Ponta de Pedras. Sim. Uma ponta que avança para o mar, rodeada de pedras. Então, é de Pernambuco o local onde o sol nasce primeiro. Né? Para onde foi trazido o primeiro automóvel, nos anos de 1900, tanto que hoje não há oportunidade, mas querendo... O primeiro automóvel foi aqui? 1900. E eu posso lhe mostrar um boleto, um extrato, um documento dessa primeira companhia, que de fato ela existiu, onde o doutor Manuel Borba, governador do estado, foi um dos sócios fundadores. Então ainda tem um ticket, se assim posso chamar, na minha aula espetáculo eu apresento. Ô professor, o senhor apresenta essa aula espetáculo na rua mesmo, na cidade? Essa aula espetáculo eu comumente apresento no plenário da Câmara por dispor de estrutura, né? Certo. Ar-condicionado, sistema de som. Certo. Então fica mais fácil o povo, porque ela não é teatralizada ainda. Certo. Pretendo fazê-la. Então, nesses primeiros momentos, ela tem sido mais expositiva do que teatralizada. Mas vai chegar a esse momento. E aí a águia, o que é a liberdade, e aqui tem as datas, 1646, que é Tejuco-Papo. Aqui você recordou bem. 1646, Tejuco-Papo.
1821, Junta Governativa de Goiânia. Fundação. Nós vamos encontrar mais duas datas. 1817. 1817. Pernambuco. Tão importante a participação de Goiânia que trazemos em nossa heráldica. E aqui, 1848, a Revolução Praeira, da qual foi líder um outro grande goianense, o primeiro juiz de direito e desembargador de Goiânia, Nunes Machado. Nunes Machado. Nunes Machado, morto ali na Praça da Soledade, no Recife, com um tiro na cabeça. Ele é goianense. Este herói da Revolução Praeira, que a data figura em nossa bandeira, é goianense. E aqui foi o nosso primeiro juiz de direito e desembargador. Nas primazias, não podemos deixar de destacar, como falamos, das populações negras que para aqui foram trazidas. De Pernambuco, é Goiânia, a primeira cidade a abolir a escravidão. Do Brasil, é a província do Ceará. Mas em Pernambuco? Em Pernambuco, é Goiânia, a 25 de março de 1888. A Lei Áurea é de 13 de maio, em 25 de março. Goiânia, naquele prédio que fica à rua direita, funcionou a antiga Sociedade Terpscore. Então, era uma sociedade esta que se via para, enquanto tinha a Sociedade do Cupim, Clube do Cupim, que o nome já de cupim é para corroer, né? Sim, então, lá do Recife. Era para raptar. Era um trabalho mais de ação. Certo. A Sociedade Terpscore era de arrecadar. Então, fazer movimentos para arrecadar fundos para comprar alforrias. Então, Goiânia havia um movimento grande, inclusive o Basílio Machado era um goianense que ele vivia pelos engenhos se arriscando. Passando por escravocrata, convencia os senhores de engenho, ora ele se disfarçava de mascate, de vendedor, de comerciante, se apresentava, conquistava a confiança do coronel sentado em sua cadeira, é o nome do canal, né? Cadeira do coronel. Então, ele conquistava a confiança do senhor de engenho e à noite, na calada da madrugada, ele ia aliciar os negros para fugirem. Então, de vários engenhos, ele raptou negros. A história do engenho Miranda, de uma negra que era o mimo do senhor de engenho. E ele, de tanto insistir, a negra nunca aceitava. Ele consegue convencê-la, a veste, com veste de sinhá, com peruca e pó no rosto. E sai no pátio do engenho de mão dadas com ela, de braços dados com ela. Não de mão dadas, a época não se andava de mão dadas, de braços dados com ela. O senhor de engenho a reverencia e ele some com a negra. Traz para Goiânia. Goiânia nós tínhamos uma olaria de José Pires Vergueiro, onde se escondia os negros e depois se colocava nas canoas para a província do Ceará ou para o quilombo de Catucá. Porque aqui nós tivemos, enquanto o Zumbi dos Palmares, herói nacional, está para a história do Brasil, aqui Malunguinho, nos quilombos de Catucá, está para a história de Pernambuco. E são essas figuras, José Pires Vergueiro, Irineu Macedo de Albuquerque e Basílio Machado, que a 25 de março de 1888 anunciam, proclamam solenemente que a partir daquela data Goiânia não tem mais negros escravizados. De Pernambuco, é Goiânia a cidade que primeiro aboliu a escravidão. Como eu disse, Antônio, Goiânia não tem mania de grandeza. Goiânia tem grandeza. É isso, professor. Então, com isso a gente conclui, né? Meu irmão, eu só tenho... Eu agradeço aí o seu ânimo aí com a história de Goiânia. Parabéns pelo trabalho, muito, muito agradável vê-lo falar de Goiânia com tanta ênfase e com tanto amor para a terra, né? Antônio, eu só tenho a lhe agradecer. Foi uma amizade... Sua casa muito bonita aqui também, né? Aqui no Senhora do Carmo. Obrigado. De artista goianense. Santo Antônio aqui Santa Ágata. Ágata. Santa Ágata. Agradecer a você. Foi uma amizade que construímos na Academia Pernambucana de Letras, né? Sim. Lá estávamos e fizemos amizade. Esse momento não acontecia por causa das agendas muito corridas, né? Foi quase um ano. Foi quase um ano para esse momento acontecer, mas tudo há um tempo determinado por Deus e Ele quis que esse tempo chegasse. Mesmo com o horário cheio hoje, aqui estou. E dizer da minha satisfação
em contribuir com o seu trabalho, em contribuir com este canal e dar a minha parcela de contribuição para o apego ao lugar, a Goiânia, onde nasci, me criei e aqui morrerei, mas que também despertar a curiosidade de outras pessoas virem conhecer Goiânia, fazer com que essa história ecoe lá fora e que as pessoas se apaixonem pela história do seu lugar, porque um trabalho deste, feito sobre Goiânia, faz com que quem está do outro lado comece a se encantar ou a se interessar pela história do lugar onde mora. Que seja nascido ou que adotou aquele local. É verdade. Então, há um fio condutor, há um elemento precioso num trabalho como este, porque várias pessoas são tocadas, porque quanto mais conhecemos o lugar onde vivemos, já está na boca do povo, né? Quanto mais a gente se aprofunda nas nossas histórias, nas nossas raízes, mais internacionais nos tornamos. É verdade. Conhecendo Mais a universais história, ficamos. universais nos tornamos. Então, só agradecer, muito obrigado de todo o coração e pedir que o Deus Altíssimo, por meio de Maria Santíssima, continue a nos abençoar. Amém. Hoje e sempre. A palavra final é esta: gratidão, que é dívida que não prescreve. É verdade. Grato. Muito obrigado e Feliz Natal, né? A gente está na época, estamos na 8ª de Natal, né? Isso. Então, Feliz Natal e que 2025 seja também um ano muito bom para o senhor. Muito obrigado. Para os goianenses de Pernambuco. E o Brasil também. Vamos lá.